Gostaria de alertar aos expositores do funcionamento do debate. Nós faremos, então, duas perguntas separadamente e cada um dos expositores terá 5 minutos para fazer as suas considerações. Depois, obviamente, faremos a segunda pergunta e, respondidas a segunda questão, eu farei uma rápida síntese, de modo que, se o tempo conspirar ao nosso favor, nós teremos ainda a oportunidade de a audiência poder fazer as suas perguntas. Bom, como vocês devem ter percebido ao longo do debate, primeiro, na manhã se apresentou, na verdade, esta nova classe média, tendo os cuidados de mostrar a limitação desse conceito, considerando que um corte de renda, obviamente, ele ainda diz pouco sobre a natureza desse fenômeno social. Depois, ao longo dos debates que se seguiram, se procurou buscar compreender melhor atitudes, percepções e atributos deste grupo social, ou deste agrupamento social, de modo a buscar uma certa antecipação sobre como este grupo, que está em transição, se comportará em um momento de maior equilíbrio, para usar um conceito que foi apresentado aqui. Muito bem. A etapa, então, que nós estamos, e aí o sentido deste debate, neste momento, portanto, desta mesa, quais são as implicações em termos de política pública. Se nós temos um fenômeno social que implica a emergência de um grupo considerável de pessoas, e elas se tornam a maioria no país, o que isso implica em termos de resposta social organizada, da qual o Estado brasileiro deve, ou que já está apresentando, compreender um pouco isso, é aquilo que ele pretende apresentar, ou precisa apresentar, para responder adequadamente às aspirações e os desejos deste grupo. Então, é disso que nós trataremos neste momento. E aí, já passarei a primeira questão, alertando aos expositores da sequência. Quem primeiro exporá será Ricardo Paz de Barros, depois Ana Paula, depois Carlos Mário Guedes e, por fim, Márcio Holland farão as suas considerações sobre a primeira pergunta. Os membros da nova classe média, normalmente vistos como novos consumidores, percebem-se agora como sendo capazes de sonhar mais alto. Trata-se de um grupo que ascendeu e agora quer ser protagonista da sua própria vida. Para isso, necessitam de acesso a oportunidades para adquirir novas habilidades e utilizá-las produtivamente. Uma primeira questão, portanto, quais oportunidades as políticas públicas têm para oferecer a este grupo? Essas oportunidades que os membros da nova classe média agora precisam, naturalmente devem envolver maior risco que as que eles aproveitaram para sair da pobreza. Primeiro empurrão. Os riscos envolvidos neste segundo empurrão são certamente maiores do que os envolvidos no primeiro momento. Assim, este grupo precisa de políticas que efetivamente lhes assegure buscar melhores oportunidades sem riscos de voltar à condição de pobreza. Estas políticas precisam não só objetivamente assegurar-lhes contra os riscos além do seu controle, mas também levar a que percebam que estão protegidos. Assim, uma segunda questão é com que efetividade a política pública é capaz de oferecer para esse grupo a adequada proteção social. Então, por gentileza, Ricardo Paz de Barros. Bom, obrigado. Como a gente já falou aqui várias vezes, a nova classe média é extremamente heterogênea e, portanto, essa resposta vai depender de a que grupo de trabalhadores, a que grupo de famílias nós estamos endereçando essas políticas. Eu queria centrar minha atenção aqui nos empregados formais com baixa qualificação e, portanto, baixa remuneração, né? Porque, ao longo dos últimos 10 anos, mudanças muito importantes nesse grupo
ocorreram, e essas mudanças têm tudo a ver com o crescimento dessa nova classe média, né? Quer dizer, esse gráfico que está aí apresentado para vocês mostra que a proporção de trabalhadores formais que ganham entre 1 e 2 salários mínimos saiu de 1/3 para quase 2/3, ou seja, cresceu quase 30 pontos percentuais. Quer dizer, o Brasil hoje tem um mercado de trabalho bastante diferente, onde quase 2/3 dos trabalhadores ganham entre 1 e 2 salários mínimos, né? Em termos de geração de empregos, isso significa ter saído de um conjunto de 8 milhões de trabalhadores formais ganhando entre 1 e 2 salários mínimos para 24 milhões. Ou seja, nós triplicamos o número de trabalhadores formais com baixa remuneração. Esses trabalhadores formam o grupo central da nova classe média. Quer dizer, na verdade, esse gráfico aí mostra a evolução da nossa classe média na linha de baixo, verde, saindo de 40 e chegando um pouco mais de 50, só tem que os empregados com carteira, eles chegam a quase 70%, ou seja, quase 70% dos empregados com carteira fazem parte dessa nova classe média. E se nós tratarmos dos empregados com carteira, com baixa remuneração, esse valor vai ser ainda mais alto. E esses são trabalhadores que têm educação média, porque nesse gráfico você percebe os trabalhadores com educação média, eles vão de menos de 60% para quase 2/3 dos trabalhadores com educação média são trabalhadores na classe média. Ou seja, nós estamos falando de uma política para empregados formais que têm baixa remuneração e que têm uma escolaridade média ou média incompleta. Que tipo de política nós estamos falando para esse grupo? Esse grupo precisa de 2 tipos de política. Uma política voltada para gerar novas oportunidades e uma política para protegê-lo contra os riscos eventualmente envolvidos em aproveitar essas oportunidades. Ora, a questão primordial é aumentar a produtividade desses trabalhadores. Eles ganham de 1 a 2 salários mínimos, provavelmente porque eles têm uma baixa produtividade ou os postos de trabalho que eles ocupam têm baixa produtividade. Duas questões fundamentais nisso é a formação inicial e continuada e a educação técnica subsequente. Eu estou chamando a atenção desses 2 pontos porque, em certa medida, eles estão relativamente menos representados no Pronatec, que está mais preocupado com a formação, às vezes, do desempregado do que do trabalhador empregado com baixa remuneração e que, por vezes, ele está mais preocupado com a educação técnica concomitante do que com a educação técnica subsequente. E esses trabalhadores que nós estamos falando, eles estão muito mais interessados, provavelmente, numa educação técnica subsequente, ou seja, após terem terminado a educação médica, do que, na verdade, serem capazes de trabalharem ao mesmo tempo, fazendo a educação média e fazerem a educação técnica concomitantemente. Em segundo lugar, não adianta só tentar melhorar a qualificação dos trabalhadores, nós temos que melhorar também a qualidade dos postos de trabalho. E aí, a questão fundamental para o Brasil é reduzir a rotatividade. E isso nós temos que aumentar a duração das relações de trabalho e fazer inovações tecnológicas e investimentos em capital físico que, em vez de serem substituto aos trabalhadores com baixa qualificação, tem que, em certo sentido, serem complementares e, portanto, valorizarem as qualidades e as qualificações e habilidades desses trabalhadores. Mas, uma outra população muito importante, fora os empregados formais, são o grupo dos trabalhadores por conta própria. E os grupos dos trabalhadores por conta própria que estão na classe média, a principal questão que eles levantam não é tanto a assistência técnica, nem mesmo o microcrédito. O que eles precisam
eles já estão produzindo, o que eles precisam é a valorização daquilo que eles estão produzindo, ou seja, apoio para comercializar melhor, melhorar a embalagem, melhorar a aparência, melhorar a qualidade do que eles estão produzindo. Rapidamente, em termos de proteção social, o que nós precisamos é criar um incentivo ao trabalho, tá certo? Criar um imposto negativo à remuneração do trabalho, aperfeiçoar o seguro-desemprego, da maneira que está sendo feito pelo Pronatec, de combinar qualificação profissional para aqueles trabalhadores desempregados e reduzir a rotatividade da força de trabalho. Em particular, nós temos que promover muito mais a negociação, toda a relação entre trabalhadores e empresários, como todas as relações humanas, elas envolvem conflitos. Se a gente quer que essas relações sejam duradouras, nós temos que ter capacidade de resolver esses conflitos e tratar desses conflitos diariamente, o tempo todo, de tal maneira que esses conflitos não levem à ruptura dessas relações. Então, nós temos que ter uma prática nas empresas e uma prática na Justiça do Trabalho e da legislação trabalhista que promova a negociação durante a vigência dos contratos e não depois que eles foram rompidos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Por gentileza, agora, Ana Paula. Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, também, em nome do Ministério do Trabalho e Emprego, eu quero agradecer aos organizadores a oportunidade de deixarmos aqui a nossa fala sobre a contribuição que as políticas públicas de emprego podem dar nesse seminário. E quero também agradecer a Alessandra, que é a organizadora dessa pasta aí na Presidência da República, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Eu quero também agradecer ao Ricardo, porque me deu uma ótima introdução, né? E, basicamente, o que a gente gostaria de colocar de introdução é que, de fato, a preparação permanente do trabalhador ela está diretamente relacionada ao melhor salário, à melhor renda e, inclusive, às melhores oportunidades de trabalho, de emprego. No contexto atual aí que nós estamos vivendo, né, graças à situação de estabilidade econômica adquirida ao longo dos anos, nós pudemos, como já foi dito aqui pelo Ricardo, gerar, segundo os dados do CAGED, de 2003 a 2011, praticamente 17 milhões de novos empregos, e boa parte deles é ocupado por pessoas que ganham em torno de R$1.000, R$1.200, o que dá o equivalente a praticamente $700, balizando o entendimento de que o nosso salário mínimo hoje já chega aproximadamente a $350. E essa evolução de estabilidade e de seguridade em relação ao emprego permitiu que nós tivéssemos hoje também, segundo os dados da PNAD, praticamente 70% da classe média empregada. São aí os índices da PNAD 2009, 68,7%. E, ao olhar das políticas públicas de emprego, nós vamos também, ao longo desses anos, passando a executar políticas para um outro perfil de trabalhador, que deixa de ser aquele com baixíssima escolaridade para ser aquele que tem alguma escolaridade. O perfil do nosso atendimento na qualificação profissional, por exemplo, ela deixa de ser daquela pessoa que tem... Se ela tem o primeiro grau incompleto, há alguns anos atrás, a grande demanda era para pessoas que tinham a segunda, terceira série primária. Hoje, a pessoa que se identifica como primeiro grau incompleto, ela tem a sexta, a sétima série primária, o que é também um outro tipo de público que você tem a atender. E, majoritariamente, boa parte deles, especialmente aqueles que participam, né, do programa Seguro-Desemprego, que estão na nossa rede, no nosso sistema, tem aí, boa parte deles, o segundo grau incompleto ou completo. As nossas políticas de qualificação social e profissional para a extrema pobreza e públicos vulneráveis, elas acabam se tornando um pouco mais residuais e merecendo a criação de um programa específico para elas, como é o caso do Brasil Sem Miséria, aliás, uma iniciativa notável do MDS, da presidenta Dilma.
Mas nesse redesenho aí da estratégia das novas ferramentas de proteção, ou, na verdade, as mesmas ferramentas de proteção social no que se refere à política de emprego mais aquecidas, fomentadas por essa realidade de desenvolvimento e sustentabilidade que o país nos coloca, elas também têm feito com que o Ministério do Trabalho e Emprego procure ofertar um conjunto de soluções, não sei se mais sólidas, mas, melhor dizer, mais amplas, para esse universo de trabalhadores e trabalhadoras. Em relação a essas ações, eu posso destacar a questão da intermediação de mão de obra, por exemplo, que ela deixa de ser um instrumento passivo para se tornar uma ferramenta disponível, como através do portal Mais Emprego, que se encerra a implantação agora no final de dezembro. Hoje, já em 24 estados, essa ferramenta já está disponível, permitindo que o trabalhador ele possa, em qualquer momento, através do site, conhecer todas as vagas disponíveis para emprego no território nacional. Isso, para a gente, é um avanço bastante importante. Como o trabalhador, o empregador também tem acesso a essa informação e o agente de intermediação passa a ter mais ferramentas para buscar oportunidades de emprego ou mesmo para perceber a possibilidade de ascensão na sua carreira enquanto trabalhador, com a disponibilidade mais viva e mais real das informações do mundo de trabalho. E é claro que essa é uma das alternativas que a gente coloca, que vai ter um impacto muito significativo na redução do tempo de desemprego friccional dessas pessoas, que é justamente aquele período, aquele períodozinho que um profissional que relativamente tem alguma qualificação demora para novamente buscar se encontrar num posto de trabalho. No que se refere à qualificação profissional, eu vou apressar aqui um pouquinho, porque eu acho fundamental dizer que, além da reforma das nossas ações, substituindo o PNQ por um programa mais moderno, que contempla, inclusive, ações de educação à distância, por exemplo, que é o Qualifica Brasil, além do ProJovem, que também é uma ação de qualificação específica do Ministério do Trabalho e Emprego, que somam aí uma qualificação. Ano passado, por exemplo, a gente formou cerca de 250 mil trabalhadores que seriam, vamos dizer, ditos no perfil da classe média. Além disso, é claro, não é só o governo que tem feito, ou o governo federal que tem feito grandes investimentos. O Sistema S, governos estaduais, municipais, tem muita gente aplicado recursos na qualificação e na formação do trabalhador. Mas o Pronatec, de fato, é de todas a oportunidade, a estratégia de maior destaque em todo esse cenário, em relação à questão da formação, e a presidenta Dilma, acho que acertou em cheio quando decidiu investir na qualificação de fio a pavio, porque ali o Pronatec, na verdade, ele contempla ações de qualificação profissional, tanto para as pessoas que vão participar de programas de inclusão produtiva, geridos pelo MDS, ao trabalhador segurado, mas ela também vai alcançar as nossas escolas secundaristas, considerando que dos 7 milhões hoje de estudantes do ensino médio não têm hoje acesso à educação técnica, eles fazem o ensino médio normal, né? Então, gente, assim, para encerrar, eu quero dizer também que o Ministério do Trabalho e Emprego está procurando aplicar recursos específicos para esse trabalhador empregado. Era um público que nós não tínhamos como prioritário. Até o momento, a gente investia os nossos recursos em qualificação apenas para desempregado. Hoje, a gente já alcança uma meta mínima de possibilidade de formação de 10% aos trabalhadores com carteira assinada, pensando também na contribuição necessária para essa questão do aperfeiçoamento. Encerro dizendo que, de fato, o nosso principal norte, indiscutivelmente, indubitavelmente, é trazer a qualificação profissional e a elevação da escolaridade como alternativa para a elevação de renda e maior seguridade a esse trabalhador da classe média. Obrigado, Ana Paula. Por gentileza, Guedes. Alô.
Boa tarde a todos e a todas, aos colegas de mesa. Uma saudação muito especial ao ex-governador Vinho Marques, daqui do Acre, parceiro de grandes atividades conjuntas do governo federal e do governo do estado do Acre. Acho que para o Brasil rural, primeiro nós temos que entender o que é essa classe média, que é um pouco diferente da compreensão do urbano. Tá? E, nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma compreensão de que faz parte dessa classe média rural, ou desse grupo de pessoas, famílias que contribuem, que estão aparecendo em todos esses dados estatísticos, um conjunto de agricultores familiares e produtores médios que hoje já geram excedente, que já produzem, que são responsáveis por grande parte do alimento que chega na mesa dos brasileiros e das brasileiras. E é muito importante que as políticas públicas estejam conectadas com a sua agenda de desenvolvimento. E, nesse sentido, nós identificamos 3 tópicos que eu queria rapidamente abordar aqui, que ajudam muito a entender qual é o trabalho que se desenvolve a partir de agora. O primeiro deles é a questão da segurança jurídica do ponto de vista fundiário. O segundo deles é o acesso a políticas públicas que melhorem a qualidade de vida aonde as pessoas vivem, e não que elas tenham que sair da sua localidade e buscar essa melhoria de qualidade de vida. E terceiro, o enfrentamento dos gargalos operacionais que permitam com que essas famílias possam produzir mais, ter maior competitividade, maior produtividade e maior renda nas suas atividades principais. E, nesse sentido, acho que tem 2 exemplos que o MDA trabalhou, em especial com o conjunto do governo, que exemplificam muito a importância da conexão dessa agenda. Uma mais ao sul-sudeste e outra mais ao norte. Mais ao sul e sudeste, eu chamo a atenção de vocês que, em 2008, nós tínhamos todo um debate, que está retornando agora, de alguma forma, que era a tal da crise dos alimentos, a inflação dos alimentos, os preços altos e tal. E, a partir desse desafio, ainda colocado pelo presidente Lula, o Ministério do Desenvolvimento Agrário atuou, junto com o setor de máquinas e implementos agrícolas, na perspectiva de melhorar as condições de produção e produtividade dos produtores rurais familiares através do programa Mais Alimentos. Um dos efeitos ainda não planejados do programa foi de que nós conseguimos garantir, pela demanda da agricultura familiar por máquinas e equipamentos agrícolas, toda a cadeia de empregos do setor industrial desse segmento específico. Então, isso demonstra cabalmente a capacidade que esse setor tem, não só de absorver essas melhorias, porque procura esse conjunto de demandas de melhoria de assistência técnica, produtos de melhor qualidade, máquinas e implementos agrícolas, para diminuir a penosidade do seu trabalho, e que tem efeitos muito positivos na perspectiva de todo o encadeamento das cadeias produtivas. E mais ao norte, nós estamos em desenvolvimento de uma experiência de regularização fundiária que nos dá luz a uma situação que, geralmente, quando a gente faz uma leitura de Amazônia, o ex-governador me ajuda, nesse sentido, a gente acha que ou tem a população tradicional, que nasceu na Amazônia, ou tem os grileiros de terra. Mas existe um mundo no meio disso, de produtores que chegaram lá há muito tempo, que têm legitimidade nas suas posses e que buscam segurança jurídica para também contribuir nesse projeto de desenvolvimento. O professor Milton Santos falava muito disso, dos circuitos de produção e renda desenvolvidos nos territórios, e a gente percebe cada vez mais, principalmente nessas áreas mais consolidadas da Amazônia, do compromisso desses produtores pequenos e médios, em poder se estabelecer com tranquilidade, acessar o crédito, as vias de financiamento e os demais instrumentos de política pública que estão sendo disponibilizados. E aqui ressalto um instrumento absolutamente inovador que a presidenta Dilma fez questão de implementar já no seu primeiro ano de mandato para a agricultura familiar, que é o Programa de Garantia de Preços Mínimos para a Agricultura Familiar. Isso é nada mais, nada menos do que uma política de salário mínimo para a agricultura familiar. E essa, na nossa opinião, é a melhor política de proteção social que você pode constituir, porque você garante a renda daquele produto, do produtor que se desafiou a produzir mais, a gerar mais alimentos e, dessa forma, contribuir com o país, seja na questão do mercado interno e expansão, ou seja mesmo na questão das exportações. Principalmente na Amazônia, vários produtos diferenciados, há um interesse, um atrativo especial. E esses produtores precisam de segurança jurídica e precisam de instrumentos que, fundamentalmente, lhes garantam a renda, porque boa parte da sua renda fica na logística, governador?
né? Fica no encarecimento de deslocar aqueles produtos que saem da floresta e para poder chegar nas cidades, né, para serem comercializados. E aí nós conhecemos toda a estratégia dos intermediários que acabam ficando com grande parte dessa riqueza. Então, ter clareza, né, da conexão dessa agenda, ela é muito importante, é nesse sentido que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com os outros ministérios que vêm atuando nessa perspectiva, estão assumindo esse desafio e têm um entendimento, né, em relação aos questionamentos que foram colocados. Muito obrigado, Guedes. Agora, por gentileza, Roland, sua contribuição. Você está com o microfone? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao Ricardo Paes de Barros pelo evento, pelo painel. O Ministério da Fazenda participa desse evento, mas ainda timidamente. Eu tenho certeza que os próximos estaremos bem mais encorpados aí nesse processo, dado a extrema relevância do tema. Nós estamos falando de um público-alvo de 100 milhões de brasileiros, de mais de 50% da população brasileira, e eu até diria um pouco diferente, de 30 milhões de novos brasileiros incorporados na classe média, ou nessa nova classe média. Isso requer reflexões sobre as políticas públicas existentes, sobre novas políticas que o governo deveria adotar. Basicamente, a minha avaliação, eu espero que esse seja o primeiro de vários fóruns, então eu diria a minha primeira avaliação sobre o assunto. Voltaremos, eu tenho certeza, a falar sobre isso com mais cuidado. A ideia básica é que não existe um fator único, exclusivo, determinante dessa inclusão de novos 30 milhões de brasileiros nessa faixa chamada nova classe média. São vários os fatores determinantes. E é exatamente o olhar sobre esses fatores determinantes que nos tranquiliza para falarmos um pouco mais sobre a sustentação, sobre as travas e, a partir daí, novas oportunidades de políticas públicas para essa nova classe média. Falo isso pelo seguinte: basicamente, entre os fatores determinantes dessa nova classe média, eu tenho que lembrá-los e relembrá-los a todos os aspectos macroeconômicos. Sem dúvida nenhuma, a estabilidade de preços faz diferença em um país como o Brasil, e fez muita diferença. São 8 anos, 9, 10 anos aproximadamente, de estabilidade de preços, de inflação dentro do centro da meta e de previsão de manutenção da inflação dentro da banda de tolerância ou dentro da meta prevista pelo Comitê de Política Monetária, prevista pelo Conselho Monetário Nacional e exercida com muito zelo pelo Banco Central. Isso faz uma imensa diferença, porque a inflação corrói poder de compra, justamente do fragmento, do segmento mais carente da população brasileira. O segundo ponto, isso me tranquiliza porque, já havia antecipado, porque a inflação se tornou não somente um compromisso do país, mas uma responsabilidade que essa classe média passou a delegar para o país. Então, isso é muito importante. Tá? Os governos, quaisquer que sejam eles, passam a ter isso como uma responsabilidade monetária, delegada por essa classe média, que não tolera mais inflação alta e descontrolada, porque sabe que vai perder poder de compra, e isso vai ser um problema para essa classe, portanto, os governos estão atentos a isso. O segundo grande movimento, que tem forte explicação nesse movimento da classe média, certamente é o crescimento econômico e o deslocamento das taxas médias de crescimento econômico. Nós saímos de 1980 a 2002, uma taxa média de crescimento da ordem de 2,5% ao ano, migramos para 3,5% ao ano e depois para 4,5% ao ano de taxa de crescimento. É mais ou menos como o brasileiro pegou o gosto pelo crescimento. Há poucos anos atrás, nós acadêmicos, eu ainda no meio acadêmico, e muitos outros colegas aqui, discutíamos o que fazer para recuperar as taxas de crescimento, um crescimento média histórica do Brasil, e todo mundo sabia que era uma tarefa muito árdua, para muitos considerada de difícil execução. Muito dificilmente, no início dos anos 2000, acreditávamos que o Brasil conseguiria ter alguma taxa de crescimento média na ordem de 3%, 4%, sustentável para algum período de tempo. Isso faz diferença na constituição da classe média. Junte-se a isso um outro ingrediente,
que são os programas de transferência de renda, que foram bastante aprofundados, desenvolvidos e que se mostraram extremamente exitosos em termos de redução da desigualdade social. A sociedade brasileira também passou a não tolerar a desigualdade social. Tá? A não tolerar a desigualdade social. Isso é muito importante, esse compromisso da sociedade com políticas de redistribuição de renda. Ouvimos aqui, assistimos a vários números muito interessantes do crescimento da renda dos mais pobres em relação ao crescimento da renda dos mais ricos. Isso é motivo de celebração da sociedade brasileira, porque, enfim, achamos o crescimento, achamos o caminho da redução da desigualdade social. Os indicadores do tipo o índice de Gini, entre outros indicadores, comprovam isso. Então, nós temos alguns fatores importantes. Junte-se a esses fatores um conjunto de outras políticas de governo e de políticas públicas em geral que fizeram com que 30 milhões de trabalhadores ingressassem nesse mercado, nessa nova classe média. E elas vieram sustentada pela criação de novos postos de trabalho, pelo incremento acentuado da formalização do trabalho, que é muito importante, e pelo aumento da escolaridade, inclusive do aumento da escolaridade dos chefes de família, que beirava 10, 11% dessa classe média, para mais ou menos 20% com escolaridade com curso superior. Isso faz uma grande diferença. Bom, este foi o primeiro movimento de constituição da classe média. A grande questão que se coloca aqui é que políticas poderíamos fazer a partir de agora e o que deveríamos pensar a partir de agora deste primeiro grande empurrão. A primeira resposta pronta, portanto, é a manutenção da estabilidade de preços e a manutenção de políticas de crescimento econômico associada à inclusão produtiva, para além da inclusão social, inclusão financeira e creditícia, para além da inclusão social, se torna extremamente importante neste novo desenho. Bom, eu passaria, então, a detalhar um pouco mais, mas eu acho que meu tempo já se esgotou, se eu estou entendendo aquele relógio, é isso? É isso mesmo? E aí eu paro. Bom, rapidamente, deixa eu só me dar mais 30 segundos. No que se refere... 30 segundos para a conclusão. Siga, porque aí fica a melhor parte da novela tem que ser contada. Pode seguir. Posso seguir? 30 segundos. Tá? No que se refere eu acho, antes de mais nada, que esses 30 milhões de novos trabalhadores, essa formalização do mercado de trabalho, essa inclusão creditícia que nós verificamos, com a expansão do mercado de crédito, do crédito doméstico, com a expansão do uso de conta corrente, até o beneficiário de Bolsa Família, me parece que 2,8 milhões de beneficiários de Bolsa Família abriram conta simplificada, 1,7 operam, movimentam essa conta. Junte-se a isso, todo esse movimento me faz lembrar um economista importante no país, o qual eu respeito muito, que chama isso de movimento civilizatório. Isso é de grande importância. É como se o Brasil estivesse redescobrindo o que é uma sociedade civilizada, tem emprego de qualidade, formalizado, com renda crescente e com estímulos para que essa renda seja compatível com a sua produtividade. É isso que estamos discutindo aqui, que é muito importante. Bom, no que se refere a políticas de governo, observa-se que, e observando aí as pesquisas do Data Popular, entre outras, que o Ricardo Paes de Barros trouxe aqui hoje, tá? É de grande importância políticas para a educação. Mais do que nunca, neste momento, políticas para a educação precisam de um redesenho qualificado. O Brasil atuou nos últimos anos com um programa de expansão universitária e interiorização das universidades. É hora de consolidar esse programa e de colocar essa classe média nos bancos dessas universidades. Muitas delas encontram capacidade para isso. O governo lançou recentemente o Pronatec. Eu acho, salvo o melhor juízo, um programa bastante ousado, porque ele tem o objetivo de... ele criou 8 milhões de vagas de ensino técnico para trabalhadores empregados, trabalhadores desempregados e para o ensino médio no contraturno. Resolvido isso, teremos 8 milhões de novos qualificados profissionalizantes no Brasil até 2014.
O programa Brasil Sem Fronteira acabou de ser lançado numa meta ousada de 75 mil bolsas para lá e para cá, nas duas direções, e isso eu acho de grande importância. Agora, o que eu acho mais interessante de todos esses movimentos são os programas de inclusão produtiva. Se observarmos, e aí temos o pessoal do MDS aqui, o programa Brasil Sem Miséria, ele já vem com essa ideia da porta de saída, né? Ele tem lá um segmento de geração de oportunidades, qualificação da mão de obra, entre outros. Existem instrumentos legais hoje no Brasil para que... deixa eu fazer uma parte antes. O mercado bancário brasileiro teve uma capacidade extraordinária de desenvolver mercado de crédito para o consumo no Brasil. Existem hoje instrumentos legais para estimularmos o microcrédito produtivo orientado, conforme o modelo, por exemplo, do programa do Banco do Nordeste do Brasil. Creio eu que isso é uma trava de grande importância. Então, junte-se a isso o programa de banda larga, que é a inclusão digital. Essa nova classe média, ela é conectada. Se eu entendi, e pelas pesquisas da Data Popular, ela é mais conectada em volume, né, obviamente, do que as classes mais favorecidas, digamos. Então, acho que o programa de banda larga vai ter um efeito muito importante de acesso a serviços, de acesso a produtos, a conhecimento, que essa classe não tinha. Bom, entre outros, esse é apenas algumas das minhas preocupações, mas eu vou fazer um ponto último de reflexão. Eu penso que essa nova classe média, ela vem com novos valores, apesar dela ser heterogênea, né? Apesar dela ter diferenciação ao longo do país, entre setores, regiões, mas ela tem uma demanda muito clara que os governos deveriam ficar mais atentos a partir de agora. Ela vai cobrar a eficácia das políticas públicas, qualidade de gestão das políticas, metas e resultados. E eu espero isso é de grande importância para o empurrão 2, vamos chamar assim. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Bom, eu queria, em primeiro lugar, pedir, por gentileza, que os que estão participando do debate, é a hora de começar a formular as perguntas. Então, quando vocês estiverem prontos, por favor, encaminhem por escrito, identificando também o e-mail de vocês, porque a gente vai tentar fazer uma síntese dessas perguntas ao final. Olha só, então, nós vamos agora para a segunda pergunta e vamos alterar a ordem, começando pelo Roland, depois Guedes, depois Ana Paula e concluindo o Ricardo. Vejam bem, nós tratamos então na primeira pergunta das seguintes questões. Assim, de uma maneira resumida, 6 grandes eixos aparecem nas várias falas. A primeira delas é se este processo de produção de uma classe média nas proporções que temos hoje é multideterminado, então, obviamente, que esses componentes essenciais dessa multideterminação precisam estar presentes, ou seja, os aspectos essenciais tanto da macro quanto microeconômicos, precisam ter continuidade. E aspectos ainda que estão pouco desenvolvidos, como a expansão do crédito, por exemplo, para este grupo social, também, obviamente, precisa se aprofundar e crescer no Brasil. Então, ou seja, um ambiente econômico que produz nessa proporção, este grupo social precisa estar presente, precisa continuar, ou seja, precisa continuar dando certo. Uma segunda questão aparece no desenvolvimento das capacidades, questões necessárias para que se amplie a capacidade produtiva deste grupo e nós tenhamos, então, um desenvolvimento tanto no que tange a escolarização quanto a qualificação, e aí não apenas a qualificação com incidência imediata na atividade de trabalho já presente, mas pensando no futuro para uma inserção cada vez mais favorável a esse trabalhador no mercado de trabalho. Ainda, em relação a isso, aparece a discussão sobre a melhoria da qualidade dos postos de trabalho. Isso também é fundamental, que é a resposta que o país pode dar, onde se amplia a qualidade, se amplia a capacidade de produção do país. Uma outra questão importante que aparece nesse debate é que são circuitos diferentes, o rural e o urbano. Não apenas porque é dado
pela própria natureza da atividade produtiva nesses dois espaços, mas também pelas necessidades e diferenças de acesso a bens e serviços públicos que nós temos no espaço urbano e no espaço rural. Então, isso também é uma questão que conta e isso também tem uma implicação em termos de demanda para a política pública. Ainda duas últimas coisas, uma, a questão da qualidade de vida, então, portanto, não apenas se tratando dos atributos necessários para a atividade produtiva, mas também para a condição de vida no sentido mais geral, né? E, como última, a questão da proteção social, muito vinculada aos riscos o empurrão, como se está chamando, desta nova onda, pensando nesse grupo social das inseguranças que tem esta mobilidade, né? O risco de retorno está sendo colocado. Muito bem, feito esse resumo, um pouco para recuperar o que aparece, na segunda questão, nós vamos aprofundar um pouco mais desses aspectos, porque nós vamos tratar do seguinte, olha, a expansão da classe média ao longo da última década, passando de 70 para 100 milhões de pessoas, representa não apenas uma excepcional oportunidade para o desenvolvimento do país, mas também um grande desafio. Este alargamento da classe média apresenta uma expansão sem precedentes no mercado interno e, portanto, um convite ao crescimento econômico acelerado. Ao mesmo tempo, pode levar, dependendo da política de crédito adotada, a um nível de endividamento excessivo das famílias. Além disso, aumentos na demanda sem contrapartida na produção podem levar a pressões inflacionárias ou déficits na balança de pagamentos. Assim, num país com uma grande classe média emergente, a questão é como desenhar políticas públicas que aproveitem as oportunidades trazidas por esta expansão, ao mesmo tempo em que mitigam os riscos que esta expansão pode trazer. Então, Roland, por gentileza, agora invertendo, por favor. Bom, muito obrigado. Vou tentar seguir meu tempo dessa vez, né? Desculpa por ter invadido o tempo. Basicamente, o assunto, a bola vem para cima de mim pelas discussões macroeconômicas, né? E vem mais agradável a pergunta. Basicamente, eu acho que hoje, particularmente hoje, nós temos um dia muito curioso em que, pela primeira vez, os mercados financeiros abriram sem a certeza de que os títulos americanos eram livres de risco. E, normalmente, quando acontecia algum grande evento de tamanha complexidade internacional, o Brasil era solapado por uma crise cambial, seguida de uma crise bancária. Os bancos estavam sempre com seus balanços associados a câmbio, crises de empresas e dificuldades diversas. O que aconteceu hoje, nada mais, nada menos, foi um ajuste de volatilidade de papéis em geral e a nossa moeda aí, uma leve desvalorização, ao contrário do que se poderia imaginar, indicando, portanto, a importância do caminho das políticas que vem sendo adotado no Brasil. Isso é muito importante porque, obviamente, crises financeiras afetam as classes sociais menos favorecidas e, quando elas afetam o país, acaba afetando o mercado de crédito, o mercado de trabalho, de produção. Nós tivemos uma expansão de crédito doméstico no Brasil de 26% do PIB para perto de 46% do PIB. Muitos, internacionalmente, começaram a alegar que o Brasil estaria passando por grandes dificuldades, que o comprometimento da renda das famílias era algo que deveria se preocupar, muitos jornalistas internacionais, que o Brasil poderia estar vivendo uma bolha de crédito, uma bolha no mercado imobiliário. Essas foram dúvidas colocadas. É claro que essas dúvidas nos preocupam muito, né? E fomos atrás dos dados e das comparações internacionais. Do que se refere ao mercado de crédito, hoje está muito claro, isso não só o governo, mas a maioria dos analistas hoje suportam a ideia de que a dívida das famílias hoje, em média, 36% da renda do trabalho, é muito pouco perto do que é dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos não são nosso benchmark, né? Mas lá é de 180% e no G7 é de 80% o comprometimento dessa renda. Mesmo com essa expansão de crédito doméstico, todos nós sabemos que ainda há uma margem de expansão de crédito doméstico em relação ao PIB, pelas características da economia brasileira, pelas características estruturais do país adquiriu, pelo dinamismo do crescimento, por essa nova classe
classe social. Portanto, o Brasil até poderia ter uma expansão de crédito doméstico maior do que teve no futuro próximo. Mas, mesmo assim, preocupado com isso, o governo adotou medidas chamadas macroprudenciais, que também se mostraram de extrema importância para a economia brasileira. Vide hoje. Tá? Os bancos se saíram muito bem hoje no Brasil, inclusive porque o governo não deixou nenhum avanço de alavancagem de posições, descompassos de ativos e passivos entre moedas e entre outros. Os bancos estão bastante redeados, mesmo com essa mudança cambial, pelo menos até agora, tudo indica que sobreviveremos muito bem. Em relação ao comprometimento de renda ou valor despendido no pagamento mensal de prestação da dívida, o percentual hoje é de 26%. É claro que o governo vem acompanhando essa expansão do crédito. Do outro lado, nós temos o que pode chamar de modelo de crescimento econômico. Muitos defendiam e até então vêm defendendo que o Brasil adote um modelo do tipo chinês de crescimento econômico. A gente costuma até brincar, então vamos ter o mesmo salário, o mesmo direito trabalhista, a mesma democracia. Eu acho que o Brasil tem outra pegada, como diria a garotada hoje em dia, falando um pouco com a chamada nova classe média, que tem muito jovem. O Brasil tem uma outra característica social, tem um outro modelo de crescimento, é sobre ele que a gente tem que refletir para entender esse desenho de políticas públicas. Creio eu, e o mundo é feito também de muita sorte, que o fato da gente ter desenvolvido essa classe média, ter voltado o crescimento para dentro, neste momento atual e nas expectativas e previsões que temos para o futuro próximo, nas principais economias centrais, se tornou uma grande arma da economia brasileira. Tá? Intencional ou não, esse adensamento do mercado doméstico e adensamento do mercado de trabalho e de bens domésticos se tornou extremamente importante para o Brasil lograr taxas de crescimento, mesmo em condições de deterioração do cenário internacional. Então, eu creio que este modelo de crescimento, com forte crescimento voltado para dentro e para o desenvolvimento do mercado de bens de trabalho interno, se torna extremamente importante nessa situação. Se estivéssemos aqui desenvolvido uma economia extremamente aberta, uma plataforma de exportação para Estados Unidos e Europa, provavelmente estaríamos aqui com algumas severas dificuldades neste momento. Então, acho isso fundamental. Por isso, inclusive, alguém falou em balanço de pagamentos, e não é só uma questão de sair soltando os dados de reservas cambiais, que só crescem no Brasil, mas é também de mostrar, por exemplo, que o balanço comercial brasileiro está saindo de 20 bilhões positivo para 25 bilhões positivo esse ano. Há muita tranquilidade no cenário, digamos, do balanço externo da economia brasileira, baixa vulnerabilidade externa da economia neste momento. Isso é fundamental, é o outro balanço importante. Como o tempo acabou, assim encerro sem prolongar muito. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Por gentileza, Guedes. Bom, no Brasil rural, em especial na agricultura familiar, essa dinâmica que nós estamos falando, né, o nosso desafio sobre endividamento, sobre capacidade de crescimento das famílias, né, ele é um pouco diferenciado também. O PRONAF, que é o nosso grande instrumento de política pública, né, aponta que, historicamente, nós já fizemos 17 milhões de contratos, né, de produção, de investimento, de custeio. Desses, apenas 1 milhão de contratos tiveram problema de inadimplência e desses, mais de 500 mil já estão em renegociação. Então, é um programa absolutamente exitoso do ponto de vista do compromisso desse público em pegar o crédito e pagar, né, mesmo em circunstâncias difíceis. E no momento em onde a gente está, onde nós estamos com a nossa política agrícola inteira para a agricultura familiar estruturada, que é crédito e seguro, assistência técnica e garantia de comercialização, né, o nosso maior desafio hoje é fazer com que a outra metade dos 4 milhões de estabelecimentos agropecuários de característica de agricultura familiar acesse o crédito, porque esses nunca acessaram o financiamento. E, nessa perspectiva, uma parte desse público ainda, na nossa opinião,
deve passar por uma etapa anterior. E aqui queria ressaltar, né, a estratégia diferenciada que o Plano Brasil Sem Miséria constituiu para as famílias rurais em condições de extrema pobreza, criando um instrumento específico, que é o fomento de atividades produtivas rurais, que é uma preparação para o crédito, mas que permite a estruturação produtiva dessa família. Boa parte das famílias que entraram numa situação de inadimplência no passado não tinha um instrumento como esse para poder se preparar e, a partir disso, poder entrar no mercado de crédito e poder, né, dar sequência para a sua atividade produtiva. Então, o nosso desafio concreto é o seguinte: temos ainda uma grande parte de agricultores familiares na invisibilidade do ponto de vista do mercado do crédito e que tem um potencial fantástico de incorporar esse conjunto de políticas públicas. E isso está regionalizado. É muito na região norte, é muito do nordeste, que ainda não conseguiram acessar a declaração de aptidão do PRONAF e que nós pretendemos, via essa articulação do Brasil Sem Miséria, eles entrem nessa, que nós chamamos nessa rota de inclusão produtiva, né, e nessa perspectiva poderem se preparar para esse outro momento, que é de acesso a um crédito sustentável. E na parte da agricultura familiar dinâmica, nosso entendimento é que, sim, há espaço, há lastro, sim, para que essas famílias possam continuar fazendo essa atividade. Por quê? Porque se nós estamos com o mercado interno ainda com perspectivas positivas e descentralizado regionalmente, essa população, nas diferentes regiões, precisa comer, precisa ter acesso a alimentos, precisa ter acesso a produtos diferenciados em cada uma dessas regiões, e essa agricultura familiar brasileira está em condições de oferecer para o conjunto da população esses produtos e serviços. Obrigado, Guedes. Por gentileza, Ana Paula. Obrigada, querido. Bom, assim, em relação a essa questão, especificamente, eu acho que vale a pena considerar que esse avanço, evidentemente, ele não foi resultante de uma série de iniciativas aleatórias, né? O governo, dentre essas iniciativas, no que se refere ao Ministério do Trabalho e Emprego, tem procurado, aí, ao longo dos anos, melhorar as suas condições de oferta de crédito para investimento produtivo. E, segundo também os dados da PNAD, da nossa classe média, 22% tem ação empreendedora própria, seja ela 17% por conta própria ou 4 e tantos % dessa população são empregadores já, têm atividades formais constituídas que geram emprego direto. E é claro que nós também temos aí um conjunto de iniciativas na economia solidária, que é uma novidade desse governo, uma política que tem passado por uma curva ascendente, aí, sob a coordenação do professor Paul Singer, e que agora, esse ano, também agrega valor, porque se soma a uma série de iniciativas do Brasil Sem Miséria. Mas nós temos, fundamentalmente, 2 grandes programas, eu acho que são os mais fundamentais, de oferta de crédito para investimento, que é o PROGÉ e o microcrédito produtivo orientado, que já foi falado aqui, que fazem circular hoje no Brasil algo em torno de 30 bilhões nos bancos nacionais para empréstimo, basicamente um empréstimo para o microempreendedor ou pequeno empreendedor, fora, evidentemente, mas aí eu acho que é algo em torno de 100 bilhões de reais que gira através do BNDES para investimentos também de outros negócios de maior porte, de grandes negócios. A gente, observando os nossos números também de 2003 para cá, percebe que das 13 milhões, em torno de 13 milhões de operações de crédito foram feitas nesses programas menores, somando algo em torno de 104 bilhões investidos, aplicados, e se percebeu que nos setores de captação de crédito, nos setores econômicos, onde foi concedido empréstimos através do PROGÉ ou do microcrédito produtivo orientado, houve um resultado médio de 7% a mais de empregos diretos gerados no mercado formal. Então, eu trago, na verdade, assim, esses números para exemplificar que tem sido feito um esforço. É evidente que nós também entendemos que esses esforços eles precisam ser reforçados.
Essas políticas elas são geridas hoje através do CODEFAT, que é um conselho que está representado por todos os órgãos governamentais de peso e que participam ativamente das decisões da política macroeconômica, assim também como tem também toda uma participação de concertação social por meio de trabalhadores e empregadores na sua composição. Esses investimentos todos, esses créditos ofertados, eles também têm as menores taxas do mercado hoje disponíveis e atendem desde um giro setorial específico para o turismo, por exemplo, como iniciativas para os microempreendedores individuais, por exemplo, nas mais diversas áreas da economia. É claro que precisa ainda se fazer um pouco mais de investimento na facilitação desse crédito, para que esse crédito ele alcance tantas outras pessoas que precisam dele, e eu acho que esse é um dos desafios que estão aí postos para a gente para esses próximos anos. Mas quero também dizer para vocês que nós hoje temos um entendimento que a política pública para o emprego ela tem que ser amparada por um entendimento integrativo muito sólido para que ela efetivamente traga resultados para o nosso país. Em relação à questão da intermediação de obra, por exemplo, é necessário que, quando você vai desenhar um programa de qualificação, de formação específica para o seu país, esse programa ele tenha uma aderência real com o mercado de trabalho e que privilegie também ações de intermediação de obra desde a concepção desse plano para que as coisas caminhem juntas. E é evidente que nós estamos trabalhando nesse sentido, sempre reproduzindo esses princípios já assegurados através das pactuações que o Brasil firmou perante a OIT, né? Os princípios de tripartismo na discussão da elaboração desses planos, e a gente tem percebido que, de fato, nas nossas ações regionalizadas, onde essa participação é assegurada, onde a participação social está mais viva na construção desses planos, essa aderência ao mercado de trabalho é muito maior e os resultados, obviamente, que a gente colhe em relação aos índices de empregabilidade e de seguridade daquele trabalhador em relação àquele emprego, inclusive em relação à diminuição da rotatividade, são mais firmes, mais presentes, né? Para concluir, eu quero mais uma vez, então, agradecer a oportunidade e quero fazer um registro que o sentimento sincero que nós temos lá no Ministério do Trabalho e Emprego é que, de fato, há um conjunto de fatores aí que são perceptíveis em relação à melhoria e o aperfeiçoamento do desenho das políticas públicas no âmbito geral, em termos de governo, seja na questão da competência gerencial dos programas, seja até na questão da agilidade que o governo hoje tem de dar respostas a certas situações de enfrentamento que a gente tem que ter. Acho que esse governo, me cabe falar isso, acho até como cidadã, Rômulo, se eu posso, acho que esse governo começou muito bem quando resolveu apostar efetivamente na formação profissional, na qualificação profissional da sua gente, como medida estratégica de desenvolvimento. E o Ministério do Trabalho e Emprego continua engajado em todas essas alternativas de políticas e tantas outras que a gente, infelizmente, nesse pouco tempo, não tem a possibilidade de desenhar para ajudar a construir esses resultados. Por final, eu quero só fazer uma menção que nós temos também aqui 6 gestores que participaram o dia todo do seminário, que são os nossos formuladores de políticas. Obrigada a vocês. Espero que vocês consigam fazer um extrato muito melhor aí do que foi colhido de informação nesse grande encontro, que, na verdade, não discute, até no nosso entendimento, a classe média é um nome, é uma denominação e tal, mas a gente discute, de fato, o desenvolvimento pleno do nosso país, né? Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Por gentileza, Ricardo.
até esse momento, não está. Eu acho que até, quer dizer, na nossa primeira rodada, a gente estava discutindo um pouco o que a política pública pode fazer para a classe média, né? Eu acho que nesse seminário, em grande parte dele, a gente discutiu o que a política pública fez para a classe média e como que isso possibilitou que a classe média tivesse, que esse grupo de 30 milhões de brasileiros pudesse ter tido essa fantástica ascensão que eles tiveram. Eu acho que, em certo sentido, nessa última rodada aqui, meio que parafraseando aqui o famoso discurso lá do Kennedy na posse dele, a gente discutiu até agora o que a gente poderia fazer para a classe média. Eu acho que, nesse momento, a gente está discutindo um pouco o que a classe média pode fazer para a gente. Tá certo? Eu acho que a gente viu aqui, né, que o fato desse conjunto de pessoas ter experimentado, durante uma década, crescimentos de renda per capita de 5% ao ano, teve um enorme impacto sobre, não só a autoestima do país, mas aquilo um pouco que o Márcio estava colocando, mudou a nossa concepção de se a gente é capaz de fazer ou se a gente não é capaz de fazer. Há 10 anos atrás, tinha sérias dúvidas se nós seríamos capazes de reduzir desigualdade de uma maneira acelerada. Hoje, o Brasil é convidado em todos os fóruns internacionais para explicar como o Brasil consegue ser um dos países do mundo que mais reduz desigualdade. Nós temos reduzido desigualdade, pobreza. Então, quer dizer, na verdade, essa classe média, ela tem sido uma lição de vida para o país e tem, talvez, até modelado o processo e os valores que esse país vai ter na próxima década. Então, nessa última transparência aqui, nessa última intervenção, eu queria, talvez, dar mais terminar aqui dando mais uma atribuição, fazendo mais um pedido a essa nova classe média. Porque, tradicionalmente, nós vemos essa nova classe média como um conjunto de consumidores, algumas vezes até um pouco irresponsáveis, tá certo? Mas, na verdade, a lição que essa nova classe média dá para a gente é longe de um conjunto de famílias pouco responsáveis. Na verdade, essas famílias são famílias que, com muito trabalho, aproveitaram oportunidades, às vezes não tão boas, e com muito esforço, trabalhando de dia, estudando de noite, tendo mais de um trabalho, empregando a família toda, ou envolvendo todo mundo para apoiar o trabalho de algumas pessoas naquela família, conseguiu essa ascensão. Então, eu acho que esse grupo já mais ou menos demonstrou que tem visão de futuro. Então, eu acho que talvez uma das coisas que o Brasil certamente precisa é a poupança interna, é investimento. Então, eu acho que se essa classe média tiver os incentivos corretos, que a Fazenda, mais o Banco Central, mais vários outros agentes possam dar, ou seja, se elas tiverem o acesso à inclusão bancária, tiverem educação financeira, tiverem instrumentos para poupar e os devidos incentivos para poupar, ela pode ser não um conjunto de pessoas com alto endividamento, mas um conjunto de pessoas com alto nível de poupança. E se a gente olhar o sucesso, em certo sentido, asiático, foi muito baseado na poupança desse grupo de famílias que, na verdade, se financiou o desenvolvimento desses países. Então, eu acho que, se devidamente incentivada e se forem dadas a essa classe média, não só as oportunidades que foram dadas no passado, mas também os incentivos para que elas possam poupar e pensar no futuro, eu acho que elas podem ajudar o Brasil enormemente em aumentar nossa taxa interna de poupança e nossa taxa interna de investimento, e servir não só como os principais consumidores do país, mas como a grande fonte de poupança nacional. Eu queria só terminar chamando a atenção também de que talvez a Fazenda e vários órgãos regulatórios
tem um grande trabalho pela frente, que é regular mercados onde essa nova classe média tem aumentado muito a sua demanda, né? Então, eu acho que já foi mencionado aqui, o mercado de seguros, em particular o mercado de seguros de saúde, eles precisam ter a sua regulamentação talvez modificada para levar em consideração as necessidades dessa nova classe média, que talvez não sejam atendidas pela forma como eles estão regulados hoje em dia. E nós também temos problemas com essa nova classe média, eventualmente ela quer importar bens usados, e no Brasil a importação de bens usados é sempre algo complicado, seja bens, seja equipamentos ou peças para automóveis ou coisas desse tipo. Então, essa nova classe média vai botar uma demanda muito grande em alguns bens que não são de tão alta qualidade e que, em geral, a regulamentação dos mercados impede que essa demanda ocorra, né? Isso também vai levar a uma grande demanda para cultura e entretenimento, né? A interiorização da cultura e do entretenimento, e vai levar, como já tem levado, a uma enorme aceleração da demanda por telecomunicações, computadores, banda larga e etc. E, portanto, toda a regulamentação, toda a regulamentação, os incentivos para a interiorização e a difusão da cultura, do entretenimento e do acesso à informação, nós vamos ter que trabalhar nisso, porque essa vai ser, certamente, uma das grandes demandas e um dos grandes mercados novos para a classe média. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Bom, o que foi abordado agora nessa rodada, eu só te consulto, Ricardo, o seguinte: temos tempo para mais uma rodada para vocês? Como é que está o tempo? Mais uma rodada de perguntas, eu faço? Sim, sim. Tem? Então, tem tempo, então a audiência se manifestará. É só que de forma resumida. Olha só, primeiro, o seguinte, chamar a atenção do que se abordou aqui. Primeiro, os riscos externos e os riscos internos. Nós estamos conversando o tempo todo sobre isso e um espectro ronda o mundo. Mas só que, na verdade, nós estamos falando da crise no norte do país, né? No norte do planeta, perdão. E aí, nessa questão, é importante também o acaso, a sorte, como o Márcio chamou a atenção, quer dizer, também é preciso ter sorte, né? Afinal, viver é muito perigoso. Então, essa é uma questão posta. Existem riscos internos, inflação, hiperaquecimento, etc., e externos, que tem sido muito debatido. Existe uma segunda questão de políticas que continuam produzindo nova classe média. Então, várias questões que foram citadas aqui, principalmente pelo Guedes e pela Ana Paula, implicam, na verdade, na continuidade da intervenção do governo, sobretudo políticas de combate à extrema pobreza e à pobreza, e que, obviamente, tendem a produzir mais ou aumentar o contingente desta nova classe média, no campo e na cidade. Então, tende a crescer, portanto, alargar esse grupo, se tudo der certo. Por fim, se tratou também de medidas microeconômicas, aspectos essenciais, retornando às questões que foram debatidas aqui mais cedo, tanto em relação à educação financeira, quanto à questão de serviços bancários adequados e alterações na legislação, de modo a favorecer interesses de consumo desse grupo social. Bom, aí, até aqui tudo bem. A audiência, então, apresenta para nós dois grupos de questão. Uma que esta agenda, em termos de política pública, não abordou algumas questões importantes. Por exemplo, segurança pública, por exemplo, infraestrutura, e aí incluso saneamento básico. Questões importantes, onde o Brasil tem dificuldades grandes. Também, em relação à educação, há uma formulação de uma pergunta aqui sobre: será que nós não estamos num momento de fazer uma revisão profunda da nossa educação, de modo a que nós possamos preparar essa nova geração dentro de um ambiente mais produtivo, digamos assim? Então, ou seja, existe uma pergunta sobre a nossa agenda de política pública, e há a possibilidade de explorarmos mais isto entre os debatedores. E, por fim, uma grande pergunta para encerrar o debate.
Começamos a discutir aqui o que se deve fazer. Mas alguém pergunta, e o que é que não se deve fazer? Ou seja, o que se deve evitar em termos de intervenção de política pública para que nós não percamos essa oportunidade ou não interrompamos esta onda positiva que estamos vivenciando de um desenvolvimento com inclusão, apesar de todos os riscos que rondam este momento do país e do mundo. Por gentileza, então, seguindo a mesma lógica agora, novamente invertendo. Ricardo, por favor. São questões difíceis. Eu acho que, na verdade, como eu coloquei na minha primeira apresentação, a questão habitacional ela é fundamental para a classe média. Quer dizer, eu acho que o Renato mencionou aqui que o principal sonho da nova classe média é ter sua própria casa e uma casa de qualidade. Então, eu acho que uma das principais demandas da nova classe média vai ser uma política habitacional, uma política de saneamento, uma política urbana muito mais agressiva ainda do que a gente tem hoje. Então, isso eu acho que, dentro daquela linha que o Márcio tinha colocado, de que a classe média vai exigir mais eficácia e efetividade das nossas políticas públicas, eu acho que na área habitacional, certamente, vai ser um componente. E os nossos progressos ainda não são tão visíveis quanto em algumas outras áreas, principalmente na área de saneamento. No caso da educação, a gente precisa, talvez, ter um pouco de cuidado, porque, apesar daquilo que foi colocado, o Márcio colocou que o Brasil, não sei se foi o Márcio que falou, que no PISA o Brasil é um dos piores países do mundo, foi o André? Janete. Então, se Janete colocou que o Brasil, no PISA, é um dos piores desempenhos, o que é absolutamente verdade, por outro lado, na última década, no mesmo PISA, o Brasil está entre os 3 países do mundo que mais melhorou. Tá certo? E isso em qualidade da educação. Não é uma medida de quantidade, é uma medida pura de qualidade. Então, no caso da educação, existem grandes progressos acontecendo. Evidentemente que o nosso atraso é tão gigantesco que muito mais precisa ser feito, e eu acho que uma reforma completa da educação média é fundamental, porque hoje, na verdade, em qualquer lugar do mundo, a educação média é um momento em que as pessoas e os jovens começam a praticar a escolha, a possibilidade de escolha. E hoje a educação média no Brasil é a hora em que você tem menos escolha. E, portanto, é totalmente incompatível a educação média brasileira sem escolhas com a visão hoje da juventude. E não é à toa que a juventude rejeita a nossa educação média e, portanto, temos grandes problemas a resolver na nossa educação média, por vezes não tanto de qualidade, mas muito mais de organização no sistema, num sistema mais flexível e que permita você combinar a formação acadêmica e técnica de maneiras mais variáveis e flexíveis. Então, uma das coisas que o Pronatec chama atenção é a necessidade de você mexer também na educação média, ao mesmo tempo em que você faz algo tão ousado quanto o Pronatec. Por fim, sobre o que não fazer, eu acho que o que nós não deveríamos fazer é transformar essa nossa incrível nova classe média num gigantesco conjunto de mega consumidores. Então, eu acho que nós não podemos olhar para a nossa classe média, dessa nova classe média, nem aproveitá-las como sendo simplesmente um amplo mercado interno. Ela é muito mais do que um amplo mercado interno.
ela é um vigoroso conjunto de trabalhadores e ela é um conjunto de famílias com grande perspectiva de futuro e, portanto, com grande capacidade de poupança. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Ana Paula, por favor. Obrigado, Rômulo. Bom, gente, eu acho que assim, os 3 pontos que, primeiramente, o Rômulo abordou, que foram questionados em relação à segurança pública, infraestrutura, saneamento básico, enfim, evidente que todos esses temas permeiam a discussão de um conjunto de políticas públicas do país para a classe média, enfim, mas que acabaram que mesmo com alguma intersetorialidade nesse conjunto, não foram muito foco da nossa discussão, que ficou muito mais a cargo da situação específica do mundo e do mercado de trabalho, né? Então, eu vou aproveitar para botar uma colher na educação, né? Porque todo mundo gosta de falar de educação. E quero dizer para vocês que, no nosso ponto de vista, a gente percebe que o país ele já iniciou esse processo de entendimento de que, de fato, a construção de um processo de desenvolvimento que nos dê a solidez necessária, ela logicamente que vai partir pela educação, pelos investimentos na educação. E a prova disso é o Pronatec, que a gente ainda não pôde sentir, mensurar, justamente porque é um programa que, agora que se torna lei, nos próximos dias aí o Congresso deve apreciar a matéria, mas uma série de medidas operativas entre os ministérios envolvidos, especialmente entre MEC, MDS e MTE, já têm sido tomadas para que ainda no ano de 2011 nós tenhamos pilotos implementados em algumas regiões do Brasil para, em 2012, vigorar com força total, tanto no que se refere ao trabalhador, ao atendimento e à oferta de qualificação profissional para o trabalhador segurado, como para o beneficiário de programas de transferências de renda e também os estudantes de ensino médio, ofertando a eles cursos técnicos. O que, em relação ao que não se deve fazer, né? Eu acho que uma clareza que, especialmente nessa relação com o mercado de trabalho, a gente tem é que não se deve, de maneira nenhuma, investir em formação ou em qualificação profissional sem assegurado o diálogo social e, evidentemente, a conversa com aqueles atores que estão participando daquele processo de desenvolvimento econômico, para que a gente evite aí a superposição, inclusive, de ações, especialmente com investimentos que são frequentemente aplicados pelos estados, municípios e mesmo pelos agentes privados, pelo setor produtivo. Essa delicadeza, esse cuidado de ter uma política nacional, mas que permita que questões regionais possam ser colocadas na mesa, venha fortalecer e contribuir para o processo de qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra ou desenvolvimento daquele cidadão, daquele grupo de pessoas, por meio da inclusão produtiva. E eu acho que outra questão assim que vale a pena registrar é que a gente também passa por um momento, Rômulo, que muitas políticas de governo elas estão efetivamente se consolidando como políticas de Estado, né? Lá venho eu com esse jargão, mas é uma grande verdade. Iniciativas que tiveram, num primeiro momento, a competência ou o propósito de resolver alguns difíceis vazios aí em termos, principalmente no ambiente das políticas sociais, elas acabaram se consolidando como políticas efetivamente de Estado, e o Brasil Sem Miséria é uma prova disso. A nossa expectativa é que o Pronatec também consiga, dialogando com todos esses atores envolvidos no processo formativo e educativo do país, se torne no futuro uma política que nos dê o amparo desejável para esse processo de desenvolvimento contínuo. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Guedes, por gentileza.
Bom, primeiro, destacar que segurança pública, saneamento básico e educação, para o rural, tem que ser diferente do que para o urbano. E, no caso da segurança pública, em especial, eu quero usar um exemplo bem dramático. Aquelas famílias de extrativistas que foram assassinadas no Pará tinham seu direito territorial garantido, tinham a condição de explorar os recursos naturais, e nada impediu que um bandido entrasse lá e retirasse esse direito dessas famílias. Então, o Estado brasileiro tem que entender que a sua própria política de segurança pública tem que ser diferenciada para essas localidades. Não é botando um policial do lado de cada agricultor que nós vamos resolver o problema de segurança pública. É a instalação da condição do Estado brasileiro nas suas diferentes dimensões, onde se estabelece que aqui existe, né, uma cidadania em curso e não a barbárie. E isso nós temos que aprender para o rural. A questão do saneamento básico é a mesma coisa, é muito diferente, e toda a discussão que existe da educação do campo, né, que é diferente da educação urbana. Então, nessa perspectiva, se nós olharmos os números do IBGE, que 15% da população é rural, 85% da população urbana, vocês vão dizer, mas isso aí não vale a pena investir e mudar a política para esse público rural. Mas, se nós olharmos que em torno de 4 mil municípios brasileiros têm características rurais, né? E esse é o potencial de crescimento do Brasil, diferenciado, descentralizado, desconcentrado, nós temos que, sim, atualizar as nossas políticas e ver com a perspectiva do rural. Isso nós debatemos muito quando implantamos o programa Territórios da Cidadania, porque isso nos deu uma leitura muito clara de que o próprio governo, oferecia as políticas e elas não conseguiam ser aplicadas, né, na realidade de cada território, de cada município. Então, acho que esse é um primeiro elemento importantíssimo, do ponto de vista do entendimento da implementação dessas políticas, né, para essas cidades, para essas realidades, para o Brasil rural. E a outra questão, né, de que não fazer, nós não podemos esquecer, e esse é o debate que nós estamos travando no Ministério do Desenvolvimento Agrário, por orientação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar e Reforma Agrária, o próprio CONSEA, que é a questão geracional, que é a possibilidade dos filhos continuarem o trabalho dos pais nas propriedades ou mesmo nas cidades menores e que possam, né, trabalhar com esse compromisso de que aquela região e que aquele território é um espaço de vida, é um espaço de melhoria da qualidade de vida e é um espaço de produção. Tá? Os dados recentes já apontam nesse sentido, né, dessa mudança da característica da mobilidade regional e da mobilidade social, e eu acho que nós vamos ganhar muito se nós tivermos essa capacidade de estimular, né, de que as gerações futuras possam entender, né, essa nova dinâmica para o rural, uma perspectiva com uma matriz tecnológica mais adequada com a produção e com a preservação, né, e que nessa lógica, não só a geração presente, mas as gerações futuras possam dar condições de que a gente possa ter alimentos de qualidade e possa sustentar, ajudar na sustentação do crescimento. Muito obrigado. Márcio, por gentileza. Em primeiro lugar, eu gostaria de qualificar a palavra sorte que eu usei, para não parecer que as coisas são colocadas ao vento, não é isso? Enfatizando-se no início dos anos 2000, decidíssemos por abrir a economia e torná-la vinculada fortemente a economias centrais. Independente das economias centrais, teríamos um outro modelo hoje de país a partir deste momento, ou pelo menos a partir da crise de 2008. Mas por motivos de decisão de política, a partir dali começou-se um programa de valorização real do salário mínimo, todos nós conhecemos, há um programa de Bolsa Família, expansão universitária, com acesso universitário a todos, nós temos um outro mercado, uma outra sociedade. Segundo, eu gostaria de adicionar os problemas para a classe média, para pensarmos, também o problema da mobilidade urbana. Essa classe média, que eu saiba, apesar de termos a classe média rural, ela é predominantemente urbana. E pelo menos 9 regiões metropolitanas no Brasil sofrem desse efeito, dessa nova classe, que é de trabalhadores ocupados, formalizados, e que é também de consumidores e que estão presentes no meio urbano. Acho que a mobilidade urbana é uma agenda importante para essa nova classe. Que resposta vamos dar em termos de mobilidade urbana? Quando eu falo mobilidade urbana, eu estou pensando, aí como se diz, um parênteses da minha parte, uma sociedade sem carro nos grandes centros, com metrôs, transporte público em geral.
a segurança pública se adiciona a isso e se adiciona a agenda da Copa, né? Disse que, e é esperado, e a sociedade, é importante que a sociedade monitore isso, todos nós aqui, é esperado que das obras da Copa, pelo menos 2 grandes obras importantes serão legados da Copa, como a mobilidade urbana e como a segurança pública. O saneamento básico, água para todos, luz para todos, assim como obras de infraestrutura, estão no programa do PAC 2, é uma questão de execução da obra, e até 2014 a gente já tem um bom balanço disso. Minha Casa Minha Vida também vem para atender a reduzir o déficit habitacional. Finalmente, o que eu gostaria de fazer é levantar uma questão, que eu creio que da nossa parte importa para desenho de novas políticas. Quando a gente fala da nova classe média, seria interessante falarmos também do novo emprego. Qual é esses 17 milhões de novos postos de trabalho? Qual é a qualidade desses 17 milhões de novos postos de trabalho? Não é isso? O Ricardo Paes de Barros colocou muito bem a ideia de melhorar a qualidade dos postos de trabalho, né? Isso é muito importante. Grande parte desses novos postos de trabalho, nós sabemos e somos sinceros quanto a isso, eles acontecem em setores com relativa baixa qualificação ou qualidade do trabalho. Tanto é que aumentou a rotatividade do trabalho, tanto é que aumentou o número de beneficiários de seguro-desemprego. Sim, por conta disso. Então, de um lado, o que é interessante, esse aumento de formalização aumentou o acesso da população trabalhadora ocupada ao chamado, vamos chamar, cobertura previdenciária, que é extremamente importante, mas por mais que tenha aumentado, 69% dos trabalhadores brasileiros ocupados que estão com cobertura previdenciária. O que vamos fazer com os outros 30% ocupados? Tá? É uma questão importante para esse novo emprego, dentro da nova classe média, essa ideia de um novo emprego. A segunda questão é exatamente essa. Dado esse aumento de rotatividade do trabalho e, portanto, o aumento de elegibilidade ou de elegíveis a seguro-desemprego, aí vem aquela questão que o Ricardo de Paes de Barros colocou. É importante pensarmos política de qualificação do trabalhador para reduzir essa elegibilidade. Não é isso? Assim como associar o seguro-desemprego à qualificação da mão de obra. Então, esse é o chamado empurrão 2. São as travas que o Ricardo Paes de Barros está chamando a atenção. Assim como ele colocou outros programas, obviamente eu vou ter que interromper e vou para a minha última intervenção, que é o que deve-se evitar fazer. Resposta trivial, óbvia a partir das minhas posições, deve-se evitar mudar a rota do crescimento econômico. Pegamos o gosto pelo crescimento econômico com estabilidade, com responsabilidade fiscal, agenda toda e qualquer agenda da classe média tem que contemplar a manutenção de taxas médias de crescimento. É inconcebível qualquer sugestão de política para derrubar a economia brasileira. É muito fácil. Eu não preciso de formação em economia para isso. Nem vocês, nem outros aqui de sociologia para isso. Tá? A grande questão, o grande desafio é este. Tá? Como fazer políticas para essa nova classe média com manutenção das taxas de crescimento econômico que temos vigentes hoje. Tá? Esse é o grande desafio, e daí o que não devemos fazer é fugir dessa rota, não imaginarmos outra possível rota para o crescimento da economia brasileira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado, Márcio, Roland, muito obrigado, Ricardo Paes de Barros. Muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado, Carlos Guedes, e muito obrigado a vocês.